Eu passo a palavra à conselheira Lígia Bahia. Sem dúvida é um momento de muita emoção, acho que nós estamos de parabéns, acho que nós estamos amadurecendo, esse é um ponto de nova partida de amadurecimento da democracia participativa, do Conselho Nacional de Saúde. Queria nos parabenizar e, junto com esse parabéns a todos nós, também parabenizar o novo presidente do Conselho Nacional de Saúde, o ministro Alexandre Padilha. E dizer que nós, da Brasco, acho que fizemos o dever de casa. Nós produzimos um conjunto muito grande de textos, de formulações, de debates, estão todos na nossa página, não sei se todos os conselheiros tiveram a oportunidade de ler, mas são textos interessantes, são contraditórios. Acho que nós pudemos cumprir o nosso papel como entidade científica, que é procurar estudar e trazer uma interpretação sobre essa realidade. Para nós, hoje, é muito claro que o Conselho Nacional de Saúde não é o Conselho do Ministério da Saúde, nem é o Conselho Federal de Saúde, ele é o Conselho Nacional de Saúde. Nossas tarefas, elas vão muito além do âmbito do Ministério da Saúde. É preciso ter claro, portanto, que o que nós estamos elegendo aqui é uma mesa diretora para pensar a determinação do processo saúde e doença, para pensar todas as relações que a saúde estabelece com todas as outras políticas governamentais. Nós pensamos que se o ministro pode nos ajudar nessa tarefa, isso é muito importante, mas que a pauta do Conselho Nacional de Saúde não é a pauta do Ministério da Saúde. É preciso deixar claro, selar esse compromisso hoje nesse processo eleitoral. A pauta do Conselho Nacional de Saúde não é uma pauta do governo no sentido do Ministério da Saúde. Nós precisamos aqui convocar o ministro das Comunicações. A comunicação em relação à saúde, ela é pífia. Nós precisamos aqui convocar o ministro do Desenvolvimento Social. Nós aqui precisamos convocar o ministro dos Transportes, enfim, de todas as outras políticas que dizem respeito à saúde. Ao fazer isso, a nossa pretensão ela é muito grande, é uma ambição enorme. A pretensão é que a saúde seja prioridade no governo. Nós ainda não conseguimos que a saúde seja uma prioridade governamental e que a saúde seja, então, uma prioridade não só da política desse governo, mas que seja uma prioridade da política do Estado brasileiro. Portanto, acho que é assim, um desafio imenso. Nós estamos aptos a esse desafio? Estaremos aptos a esse desafio se, como a Jurema disse, nós nos mudarmos. Se nós estivermos dispostos aqui a uma transformação muito grande na nossa capacidade de representação e representatividade. Concluindo, conselheira. Então, concluindo, eu proponho que a nossa pauta do Conselho Nacional de Saúde passe, inclusive, a ser uma pauta que nos ouça, que as entidades aqui representadas, elas se apresentem, que elas apresentem suas agendas, que elas apresentem seus compromissos para a saúde, que a cada reunião do Conselho Nacional de Saúde, 4 ou 3 entidades digam o que elas pretendem, quais são os seus trabalhos, etc. E a gente mude o comportamento de espectador que nós temos tido, que é um comportamento de espectador dos programas do Ministério da Saúde, passe a ter um comportamento muito mais ativo no sentido da construção, aí sim, de um projeto democrático, de uma agenda, que é uma agenda do Conselho Nacional de Saúde. Eu queria, então, dizer que a gente tem uma expectativa muito grande com essa mudança do Conselho, certamente esse é um processo de amadurecimento nosso, e que nós, esse patrimônio para trás, queria parabenizar o conselheiro Júnior por todo o esforço que foi feito de levar adiante a presidência do Conselho. Acho que a gente acumulou esse patrimônio que ele tem que ser levado adiante. Queria parabenizar, em particular, a Jurema por toda a contribuição que a Jurema hoje traz para a gente, a postura madura da Jurema, de liderança da Jurema desse novo processo, e nos alinhar, evidentemente, com esses vitoriosos todos que somos nós, que, evidentemente, eu queria nominar Jurema e Júnior, mas, evidentemente, em nome deles, parabenizar a todos nós. Obrigado. Obrigado, conselheira. A inscrição do conselheiro Olímpio e, encerrando-se, nós já procederemos à eleição dos demais segmentos para nos compormos totalmente e encerrarmos o processo eleitoral. Faria esse encaminhamento, conselheiro Olímpio, conselheiro Júnior, encerrando essa sessão de falas, para após procedimento de toda a finalização do processo eleitoral, nós, aí com a nova mesa diretora composta e empossada, possamos dar a continuidade às manifestações desse pleno. Conselheiro Olímpio.
Minha fala é curta. Eu acompanho ou participo do Conselho Nacional de Saúde há quase 20 anos. Desde 1992, para ser mais exato. Nessa longa caminhada que eu sempre presenciei e participei ativamente do Conselho, o ministro sempre foi uma figura decorativa nessa mesa, que às vezes participava de uma reunião quando precisava de alguma coisa, ou quando trazia alguma proposta, etc. Mas em que pese o ministro, naquela época, ser considerado o presidente do Conselho, ele era o presidente do Conselho apenas para homologar algumas deliberações que nem sempre para homologar, quando ele concordava com essa homologação, e isso nem sempre acontecia, não aconteceu ao longo do tempo. Quando o ministro Padilha esteve aqui na primeira reunião nossa desse ano, e pela sua postura e pela maneira que ele colocou em defesa do controle social, eu acho que nós vamos ter uma mudança efetiva na maneira de trabalhar do Conselho daqui para frente, pelo comprometimento que o ministro já provou ter com o controle social no país. Eu tenho fé, certo? Eu já estou em final de carreira, eu talvez não veja o final desse mandato seu como ministro nesses 4 anos, talvez eu já tenha me aposentado agora em definitivo, mas eu tenho certeza que nós viveremos longo tempo. Esse conselho já produziu muito, já fez coisas boas, coisas efetivas para a área da saúde. Nós precisamos voltar a discutir realmente os problemas da saúde, participar efetivamente dessas discussões e participar muito mais do que participar das discussões, participar das soluções. O conselho muitas vezes é crítico. Nós não precisamos, não podemos nem devemos participar da crítica, nós temos que participar das soluções. Daqui para diante nós temos que trabalhar de uma maneira bastante efetiva, preocupado com aquilo que está lá na ponta e que o usuário do SUS lá na ponta precisa. Aquilo que nós temos que fazer para consolidar o SUS, que há 22 anos ele vai e volta e não consegue efetivar aquilo da reforma preconizada pela reforma sanitária, da 8ª conferência, é aquilo que está na Constituição brasileira. Todo dia, já estou terminando antes. Só quero dizer o seguinte, inclusive nós precisamos voltar a respeitar todos os segmentos que têm assento nesse conselho. Muitas vezes que se fala do prestador de serviço, considera aqui que tem 3 segmentos. Nós somos 4 segmentos. Olha a lei 8.142. O prestador de serviço é membro efetivo e é membro essencial nesse conselho e em toda estruturação e em toda operacionalização do SUS desse país. Então nós precisamos ter uma outra ótica. A Jurema é uma das poucas pessoas que falam no prestador de serviço. Os outros esquecem do prestador de serviço. E nós somos uma peça fundamental, essencial para a execução e funcionamento do SUS desse país. E nós estamos aqui para colaborar com isso, ministro. O senhor sabe disso, já disse para o senhor, meu presidente em contato com o senhor disse a mesma coisa, e nós vamos colaborar de todas as formas, tanto na parte operacional quanto aqui no Conselho, enquanto nós pudermos usar esse único assento que nós temos aqui. Então, dessa forma, a última manifestação do conselheiro Júnior. Presidente, eu fiquei numa dúvida danada aqui o que fazer, porque o cerimonial não me orientou se eu teria que transferir a faixa, se eu teria que... Tem que transferir a faixa, sim, Júnior. Se eu teria que fazer um discurso de entrega de cargo, enfim. Então eu falei, o que é que eu faço agora? E nessa dúvida, para não ser acusado de pecar por omissão, ou por falta de educação e formação, eu resolvi me inscrever. E quero dizer que, ratificando que a minha posição é a posição do Fórum de Entidades Trabalhadoras em Saúde, mas eu quero dizer que eu encerro essa página na minha vida política, na minha vida profissional, na minha vida militante, com muito prazer, com muita satisfação, e sem ser muito original, até porque eu não sei ser só original, mas com o sentimento do dever cumprido. Nos últimos 30 dias, particularmente, eu li e ouvi muita coisa que em situação normal demandaria de minha manifestação, e eu tive que
em função do cargo que eu ainda estava ocupando, me manter silente. Então eu escrevi algumas coisas que eu achava que tinha que escrever, fiz algumas manifestações rápidas naquilo que eu achava que tinha que manifestar, mas no cerne do debate que foi colocado em alguns locais, eu preferi não me manifestar, respeitando a posição que eu até então ocupava como presidente do Conselho Nacional de Saúde. E tenho discordância com muita coisa que foi colocada. É porque a impressão que passa lendo algumas coisas e ouvindo determinadas vozes é que praticamente foram 4 anos perdidos. Eu não estou exagerando. Não estou exagerando. Eu acabei de ler um documento hoje com 3 páginas ali que eu fiquei estarrecido no que eu li. Mas não tem problema, faz parte da dialética, faz parte do jogo democrático, faz parte da disputa política. A legitimidade que esse colegiado conseguiu nos outros 4 anos, ninguém vai conseguir tirar. O processo de proximidade política e física que esse colegiado coletivamente conseguiu construir com os conselhos estaduais e conselhos municipais desse país todo, ninguém vai conseguir tirar da sua história. A superação da visão eminentemente corporativista, pequena e delgada, de reivindicações particularizadas, de crítica pela crítica, sem apresentar propostas que possam apontar para a solução dos problemas, não vai ser esse o chapéu colocado no Conselho Nacional de Saúde. É um conselho que realizou, por exemplo, o primeiro grande seminário nacional para discutir a atenção básica nesse país. É o conselho que chamou para si o protagonismo de tentar mudar o modelo de atenção nesse país. Absolutamente equivocado, absolutamente contraproducente, absolutamente contrário aos interesses do SUS. Foi esse conselho que teve a coragem de chamar para si o debate a respeito da relação público-privada. Foi esse conselho que nesses 4 anos teve a coragem de realizar a primeira Conferência Mundial de Seguridade Social, com impactos que estão acontecendo que muita gente não conhece ainda. É esse conselho que, por exemplo, teve a coragem de, em 80% dos casos, das vezes, apoiar o governo, porque era obrigação do governo apoiar, mas que teve mais coragem ainda, de em 20% dos casos dizer não concordamos, o caminho é outro, os caminhos são outros. E pagou um preço caro por isso. Enfrentou crises seríssimas em função disso, pela coragem que teve. Que teve a coragem de fazer e continua fazendo o debate de gestão do sistema como um todo. Que teve uma crise que nós não podemos esquecer aqui. Eu vi, por exemplo, um documento ontem, e que esse conselho, de forma equivocada, jogou toda a sua preocupação no debate de fundação do direito privado, esquecendo o SOCIP. Ora, o SOCIP foi talvez o motivo da maior crise desse Conselho Nacional de Saúde, quando o Conselho resolveu pautar estados que têm o SOCIP e teve a coragem de se contrapor a isso, coisa que o governo federal não teve coragem de fazer, por exemplo. Então é óbvio que tem muita falha. É óbvio que temos muitos problemas. É óbvio que temos problemas de condução. É óbvio que temos equívocos nas disputas internas. Faz parte do jogo democrático, não tem problema nenhum, tem que ter maturidade para isso. E aí, eu estou absolutamente convencido disso, eu não tenho a menor dúvida, de que o patrimônio que esse Conselho coletivamente construiu nesses 4 anos, ninguém vai ter condição de jogar fora. Ninguém vai ter condição de desconsiderar, até pode discordar. E a minha expectativa, e a expectativa com certeza de todos nós aqui, é que o conselheiro Alexandre Padilha tenha toda a condição, e com certeza tem, né, de continuar esse processo de aprofundamento, de valorização, reconhecimento, autonomia plena do Conselho Nacional de Saúde e do Controle Social. Essa é a nossa manifestação, é esse o nosso entendimento, é essa a nossa expectativa, é essa a nossa coragem. Muito obrigado a todos os conselheiros que ajudaram nesse caminho. Sem o colégio, sem o colegiado como um todo, não haveria esse trabalho que a gente conseguiu realizar. Agradecer também, de coração, ao pessoal da Secretaria Executiva, as secretárias executivas que nesse período ficaram conosco, a todos os profissionais do Conselho Nacional de Saúde, a todas as entidades dos mais variados segmentos, a todo o controle social do Brasil e, principalmente, a toda a militância do SUS, que nesse período, mais do que nunca, mostrou a sua força, mostrou a sua capacidade e mostrou o seu compromisso com o sistema único de saúde. Muito obrigado. Muito bem, conselheiro Júnior. Eu gostaria de solicitar agora ao conselheiro Geraldo que procedesse à leitura dos conselheiros aptos a votar nesse momento.